Deus vai usar grandes governantes e países de nossos dias para honrar o seu povo, como ele fez no passado. E essa é uma palavra profética. Eu quero lembrar o que Deus fez no passado e trazer o assunto para nossos dias mediante esta revelação. Em Esdras, nós encontramos no capítulo 7, o livro de Esdras é muito interessante. Ele era um escriba e provavelmente ele escreveu crônicas e ele traz um pouco de história no início do seu livro, como o povo retornou do cativeiro, até que mais de 100 anos depois, aí ele diz aqui no capítulo 7, versículo 21. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. E foi descrevendo aí muito dinheiro e quantidades de bens que deveriam ser dados ao Esdras para que ele procedesse aos sacrifícios no templo em favor do rei. Eu acho interessante isso. Aquele rei, Artaxerxes, veio depois do Xerxes, ele recebeu influência da Ester e do Mordecai, e ele foi um rei, digamos assim, amigo dos judeus, e quis o bem para os judeus, e deu toda a autorização e recursos para o Esdras voltar para lá e animar o povo judeu no seu trabalho espiritual, principalmente oferecendo sacrifícios no templo, para benefício do rei e do seu reino, que era o reino da Pérsia, que dominava grande parte do mundo naquela época, o reino da Pérsia. Deus moveu o coração do rei Artaxerxes para ajudar o Esdras na sua missão, e todos aqueles que fossem com o Esdras, que de fato voltaram para Jerusalém e Judá e animaram os seus irmãos e fortaleceram o trabalho. Deus usou o rei Artaxerxes e o Esdras foi abençoado. Nós encontramos também a questão da Babilônia. A Babilônia representou muito. Se, por um lado, eles foram muito violentos e conquistaram muitos reinos, por outro lado, Deus tocou o coração do rei Nabucodonosor, que preservou os livros sagrados dos judeus, a Bíblia, preservou a elite do povo, inclusive aquela genealogia de onde Jesus nasceria, o rei Joaquim e Salatiel e, enfim, Zorobabel, que eram aquelas linhas genealógicas de onde Jesus nasceria. O rei Nabucodonosor preservou aquilo tudo. E Deus tocou o coração do Nabucodonosor para honrar um Daniel. E assim, lá no cativeiro, Deus fez muito. O rei Nabucodonosor se dobrou diante do Deus de Daniel e honrou o Deus de Daniel numa carta que ele mandou, uma carta testemunho para o mundo todo. Deus gosta de usar governantes, Deus gosta de usar quem ele quer para que saibamos que ele é soberano. Em nossos dias, Deus vai fazer coisas assim acontecerem. De repente, aparece aí um governante que Deus levanta. Na Etiópia, um país sofrido, talvez dos mais sofridos do mundo, é fome, é seca, é guerra. Deus levanta Abiy Ahmed, um primeiro-ministro cristão fervoroso, para testemunho dos etíopes que se convertam a Deus antes
aí do arrebatamento, da volta de Jesus. A Etiópia é um país muito complicado, que já recebeu influência judaica na visita da rainha de Sabá, depois recebeu o evangelho com o eunuco, e essa tradição cristã é muito forte na Etiópia, mas eles se desviaram, eles se afastaram muito. Existe a Igreja Ortodoxa Etíope, existe muito testemunho do cristianismo lá, mas totalmente longe de Deus. Inclusive, eles se envolveram em uma guerra terrível contra os seus irmãos da Eritreia, de mesma raça. O país foi dividido e eles mataram muita gente ali. Porque Deus permitiu isto? Para que eles pudessem se humilhar e se voltarem para Deus. Deus está permitindo o comunismo para filtrar os cristãos verdadeiros. O cristianismo estava na Rússia dos czares antes do comunismo, mas era um cristianismo acomodado. E Deus permitiu que eles fossem sacudidos pelo comunismo, perseguidos e mortos, para que eles se voltassem para Deus na igreja subterrânea. Depois Deus permitiu que a China também caísse nas mãos comunistas e fosse engrandecida, para que os cristãos pudessem se reunir ali no subterrâneo também da China, cristãos que estavam acomodados. Inclusive, parece que o Chiang Kai-shek, o imperador da China, antes do comunismo, se dizia cristão. Interessante isso. Ele se refugiou na ilha de Taiwan, que até hoje é uma província independente da China continental, mas a impressão que eu tenho é que também eles se acomodam espiritualmente. Então, Deus está permitindo que eles sejam sacudidos agora. A China continental, China comunista, se fortaleceu muito, está ameaçando conquistar Taiwan. E o mundo todo sabe que, em algum momento, eles vão fazer isso acontecer. De um jeito ou de outro, eles estão dando tempo, mas vão fazer isso acontecer. Como fizeram com Hong Kong, eles querem fazer com Taiwan agora. A China quer tomar Taiwan. Pode ser por muitas outras razões, mas há uma que é fortíssima. Taiwan hoje é a fonte mais avançada de tecnologia de semicondutores para celulares. Esses chips mais avançados do mundo são fabricados lá em Taiwan, que tem a melhor tecnologia para isso. E a China quer absorver Taiwan, aproveitando que eles falam a mesma língua, aproveitando que está ali pertinho deles. E Deus está dando tempo para os cristãos em Taiwan se despertarem, se voltarem para Deus. A Síria tinha uma forte colônia cristã desde os tempos do Novo Testamento, a cidade de Antioquia, onde o apóstolo Paulo e Barnabé começaram ali a igreja. Era uma cidade muito grande, talvez 800.000 habitantes na época do Novo Testamento. Isso era uma cidade gigantesca. Ali começou o evangelho, se espalhou pela Síria, e a Síria, desde então, se tornou um país com uma presença forte cristã. Depois o islamismo veio e conquistou outra parte significativa. Mas o fato é que o cristianismo sempre foi forte, mas os cristãos se acomodaram lá na Síria, e Deus permitiu essa guerra da Síria de 2011, que matou muita gente, expulsou os cristãos de suas casas para que eles buscassem o Senhor. Deus não deixa de abençoar o seu povo, mas ele quer sacudir e despertar esse seu povo no mundo todo. No entanto, a solução vem de Deus, não vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram usados até então por Satanás só para piorar a situação dos cristãos nesses países todos. Deus
não morre de amores pelos Estados Unidos. É bom a gente entender isso. Não, mas é um país cristão, aparentemente. Não é mais cristão na maioria da população, nunca foi cristão. A gente precisa entender, Deus não morre de amores pelo conservadorismo, pelo bolsonarismo no Brasil. Deus não morre de amores por isso, não. Deus usa quem Ele quer e manda nós orarmos pela autoridade que Ele constituiu. Como Deus usou o rei Artaxerxes para beneficiar o Esdras, Deus usou o Nabucodonosor para beneficiar o Daniel, que nos deixa um testemunho tremendo. E outros governantes, o rei Assuero, o Xerxes primeiro, que abençoou a Ester e o Mordecai. Deus usa em nossos dias governantes como Nayib Bukele em El Salvador, que com aquela proposta louca está mudando por completo o país, adotando o Bitcoin, enfim. El Salvador hoje é um país marcante no mundo, perseguido pelos Estados Unidos, mas eles conseguem se destacar e serem uma referência para os cristãos. A Hungria, do Orbán, também é um país que se destacou por defesa dos valores cristãos. E tudo isso, vamos entender, é momentâneo. Deus usa um governante no Brasil para favorecer os cristãos, mas não é para os cristãos amarem o mundo e nem se acomodarem, porque Deus vai fazer com que eles se incomodem. Isso vai acontecer no mundo todo. Ninguém tenha dúvida de que Deus é poderoso para ajudar os cristãos na China, não para que eles sejam ricos, prósperos e poderosos politicamente, mas Deus vai ajudá-los na China. Deus vai ajudar os cristãos no Irã, já está ajudando os que são sinceros no Irã, apesar do governo muçulmano que persegue os cristãos. E assim por diante. Deus não tem prazer em estabelecer aqui na terra um reino cristão. Não é projeto de Deus uma política cristã no Brasil ou em qualquer outro país. Deus usa os seus servos debaixo de qualquer regime, de qualquer poder, e inclusive usa as dores, as ameaças do mundo, as guerras do mundo para sacudir o seu povo. A guerra lá na Ucrânia, claro que está sacudindo o povo de Deus na Rússia, como também na própria Ucrânia e nos outros países da Europa. Há um certo reboliço por causa daquela guerra que ameaça até virar uma guerra atômica. Países estão se armando com armas atômicas, bombas atômicas. Países estão se armando com a permissão de Deus para sacudir e despertar os cristãos acomodados. A sedução do mundo, a segurança material, a saúde, os bens materiais, isso faz com que a pessoa se acomode no mundo. Os europeus chegaram a adotar o seguinte lema: hoje a Europa já está tão bem, tão estabelecida, que nós não precisamos mais de Deus. Agora, eu não sei se eles estão dizendo isso. A Europa ameaçada de ser tomada pelos muçulmanos num caminho que não tem volta. O caminho que os europeus adotaram não tem volta. O islamismo está tomando a Europa por dentro, com a multiplicação de descendentes muçulmanos de europeus. Agora eles são naturalizados, são europeus, cidadãos europeus, não podem ser mandados embora, e estão gerando filhos e filhos e filhos, enquanto os naturais da Europa não querem mais ter filhos. E assim a população da Europa está virando muçulmana. Os europeus estão sendo engolidos pelos muçulmanos, digamos assim.
E Deus está permitindo isso para sacudi-los. Eles que muitos deles professaram ser cristãos, agora eles vão poder ter a oportunidade de serem cristãos de verdade ou desistirem de vez. Na França, a maioria está desistindo. Mais da metade da população se diz ateia e 30% da população, quase 30%, se diz muçulmana. Então, está sobrando quase nada, muito pouco para os cristãos. E no resto do mundo, coisas semelhantes estão acontecendo. Cristãos estão sendo sacudidos no mundo inteiro, até na Austrália, perseguidos. No Canadá, cristãos verdadeiros perseguidos, é praticamente proibido pregar o evangelho lá. E em muitos outros países, em cada país, de um jeito. Na Índia, que tem cerca de 65 milhões de cristãos nominais, isso é nada em relação à população. Isso aí é 5% da população, se tanto, porque eles já estão com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Na Índia, os cristãos sempre foram tolerados, porque os hindus sempre foram tolerantes. Mas agora eles estão aguerridos contra os cristãos. Os cristãos são pessoas indesejáveis para os hindus, e eles estão perseguindo os cristãos. Atrocidades estão sendo cometidas contra os cristãos na Índia, e sempre foi um país tolerante. Em compensação, há poucos anos atrás, Deus permitiu um grande avivamento no Nepal, que era um país totalmente fechado para o evangelho, e depois de um certo tempo, nós recebemos a notícia do Bill Bright, que lá cerca de 20% da população já era cristã, estava convertida. Deus está agindo. A Albânia era o país mais pobre da Europa, um país comunista totalmente fechado. Hoje é um país aberto para a pregação do evangelho. Deus age no mundo, Deus toca corações de governantes para darem oportunidade ao seu povo, ao povo de Deus, de se voltar para Deus. O fato é que Deus está apertando os cristãos no mundo todo para não se acomodarem. E você acha que o Brasil vai ser um paraíso, onde cristãos vão dominar, vão conquistar o governo, vão democraticamente purificar o STF? Você acredita nisso? Que cristãos vão melhorar o Brasil para ser um bom país para viver? Não, não e não. O Brasil vai ser sacudido, a perseguição virá, a dor virá de muitas maneiras. Vem pelo tráfico, vem pelas doenças transmissíveis. As doenças são um instrumento que Deus vai permitir Satanás usar para sacudir o povo de Deus. O povo de Deus vai ser sacudido pela atuação esquerdista, política. Deus vai permitir que os cristãos no Brasil sejam sacudidos. E vem mais, chumbo grosso por aí da parte de Deus. No mundo todo, presta atenção, Deus está fazendo o seu povo passar por tribulação grande, para que não tenham que passar pela a grande tribulação. Você entende? No mundo todo, as tribulações aumentarão para os cristãos, porque é Deus querendo que o seu povo não passe pela a grande tribulação. Então, espere dificuldades, mas espere também que governantes sejam usados por Deus onde a gente menos espera, para mostrar o caminho para o povo de Deus. Deus age e continua sendo soberano no mundo. Isso deve nos tranquilizar a nós que estamos em obediência a Ele. Você está?